Olá, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e hoje nós vamos falar de uma data comemorativa, tá? Hoje nós vamos falar da independência do Brasil. Falei que iríamos aprender sobre uma data muito importante. Vocês sabem quem é esse carinha aí? Depois eu vou falar com vocês. Então, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil deixou de ser uma colônia e proclamou sua independência, ok? Mas como isso aconteceu? Vou falar para vocês. Logo depois que os portugueses chegaram no nosso Brasil em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Como era esse negócio de colônia? Os reis portugueses poderiam ocupar e administrar o Brasil e explorar as riquezas daqui. O Brasil tinha um combinado com Portugal, onde todas as riquezas, o nosso ouro, a nossa madeira, o que fosse produzido aqui no nosso Brasil, era levado pelos portugueses. E isso foi só até 1808, quando o rei português abriu os portos. E assim, o Brasil poderia vender para outros países. Só que essa decisão do rei não agradou as pessoas de Portugal. E para resolver esse problema, Dom João teve que voltar a Portugal em 1820. Mas quando ele voltou, ele deixou aqui o seu filho, o Dom Pedro. Só que Dom Pedro também não estava agradando Portugal. E Portugal começou a exigir que Dom Pedro voltasse para lá. E ainda disse que invadiria o Brasil se o Dom Pedro não obedecesse. Como Dom Pedro era um jovem que defendia seus ideais, os fazendeiros e a elite econômica gostavam muito dele. E no final de 1821 fizeram um grande abaixo-assinado para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Em janeiro do outro ano, Dom Pedro recebeu o abaixo-assinado e resolveu ficar. E declarou: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia foi conhecido como Dia do Fico. Quando o governo soube da decisão de Dom Pedro, ficou nada satisfeito e mandou um último aviso de que invadiria o Brasil e ia mandar todas as tropas para cá. E a relação ficou insustentável. Só se falava em independência nos jornais, na rua, na boca do povo, de quem era a favor, de quem não era a favor. Dom Pedro lançou 2 manifestos que foram verdadeiros atos de independência. Um que pedia a união de todos para a independência do Brasil, e um outro que convidava países ricos a fazer negócios com o Brasil. Dom Pedro viajou para São Paulo para resolver problemas políticos. E no dia 7 de setembro de 1822, para que não fosse feito prisioneiro, porque o governo português já tinha mandado tropas para cá, Dom Pedro pegou sua espada às margens do rio Ipiranga e gritou: Independência ou morte! Nós conseguimos a independência, mas também houve morte, porque tiveram muitas revoltas e até pareciam que estava na moda por todo o Brasil. Mas depois disso tudo ficou bem, nós ficamos independentes de Portugal e até hoje, o dia 7 de setembro, é feriado nacional, um dia de comemoração para o nosso Brasil. E aí, gente, conseguiram aprender um pouquinho sobre essa data que nós vamos comemorar na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro? Então, para falar um pouquinho dessa data, antes de entrar na nossa apostila, nós vamos fazer essa atividade aí embaixo, ó, no nosso caderno. Vamos lá? Cabeçalho bem bonito, como vocês já sabem muito bem, né? A maioria de vocês aquela letra linda que já estão, né? Outros só precisam caprichar um pouquinho mais, porque eu não quero mais ninguém escrevendo com letra de forma. Vamos aprender a escrever com letra cursiva, bem bonitinha, bem caprichada. Língua portuguesa. Número 1. Desenhe a bandeira do nosso Brasil. Essa é a bandeira do nosso Brasil. Vocês lembram que a gente falou, quando a gente falou do Dia do Soldado, nós fizemos a nossa bandeira, nós desenhamos em uma historinha? Assim, ó. Um círculo. Primeiro, vamos desenhar aí. Eu vou ajudar vocês então, hein? Vamos lá? Um círculo, ok? Com os raios do sol dentro. Depois, as estrelinhas aí, gente. Tá vendo que bonitas? Né? Depois vem um meio
triângulo em cima, um meio triângulo embaixo, ok? Vamos lá, para a gente facilitar o nosso desenho. E por último, um retângulo, ok? Vamos lá. Agora é só pintar. Verde, amarelo, azul e o branco. A bandeira do nosso Brasil. Essa bandeira é de que país mesmo? É a bandeira do Brasil. Brasil tem um som de Z aí, mas não tem Z. O que tem esse som aí? É a letrinha S, né? É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, hein? Pinte no nome da nossa pátria o S com o som de Z, tá bom? O que comemoramos no 17 de setembro é a independência do Brasil. O Brasil tem o S com o som de Z. Lembra que eu falei pra vocês que tem algumas letras que quando ficam sozinhas, elas ficam muito fracas? O R fica no rarariroru. O S fica tão fraco, mas tão fraco quando ele fica sozinho no meio da sílaba, que pega emprestado o som de uma outra letra, porque ele acaba perdendo o som dele, de tão fraco que ele fica, ele pega o som do Z emprestado. Aí, por exemplo, fica ó, casa, Brasil, televisão, tesoura, parafuso. Então fica asa, eze, easy, oso, uso. Ok? Vamos lá então, gente. Tem sim, ó, visita. Então, utilizando as mesmas regrinhas, leia com atenção mais algumas palavras. Olha aí embaixo, vocês vão ler sozinhos essa aí, tá bom? Chegou a hora de praticar. Siga as setas e forme palavras, ok? Vocês vão começar, vocês vão ler as palavrinhas que estão aí. As sílabas que estão em um balãozinho e a sílaba que está no outro balãozinho e vai juntar. A gente já fez várias atividades parecidas com essas. Vamos tentar? Número 2. Como é que se escreve? Aí, ó. Tesouro, vaso, não, casaco. Agora escreva uma frase com essa palavrinha aí, ó. Presente. Caprichem, hein, gente? Vamos agora para a atividade de ciências. Agora uma linda história irei contar. História de uma planta. Eu sou uma planta. Tenho uma raiz que me segura bem firme na terra. Do solo eu retiro água e sais minerais. Tenho também um caule forte que sustenta meus galhos e folhas. Ele transporta águas e sais minerais para todas as minhas partes. As minhas folhas geralmente são verdes e precisam de muito sol. Elas fabricam alimentos para eu crescer forte. Às vezes nascem até flores em mim. E das minhas flores que se formam os frutos e as sementes. Viu como sou especial? Como o nosso corpo, as plantas são divididas em partes. Você sabia disso? Observa aí embaixo, gente. Olha aí. Folha, flor, fruto, caule, raiz e a semente. Olha aí, gente. Bem bonitinho, tá vendo? Ó, semente, folha, fruto, galho, raiz e flor. Completando. Abaixo temos o nome das partes da planta, mas estão faltando algumas letras. Você sabe quais são? Então complete. Raiz começa com a letrinha R. Tronco começa com a letrinha T. Agora, folha. Tá faltando a sílaba? Essa aqui, ó. Flor. Tá faltando a letrinha F. E fruto também, a letrinha F. Vamos lá, gente. Número 2. Desenhe e pinte uma árvore que contenha as 5 partes. Depois escreva o nome de cada uma. Desenhe aí uma árvore bem bonitinha, tá bom? Que tenha o caule, folha, flor, raiz e fruto. Número 3. Observe a árvore e numere as suas partes. Olha aí, gente, é bem fácil. É só vocês lerem bem bonitinho o que tá aí e colocar um númerozinho nas partes da planta, tá bom? E por hoje foram essas atividades. Muitos beijos para vocês e até semana que vem. Lembrando que segunda e terça é feriado, então até quarta. Beijos!